Olá, professor Caides Braga, mais um vídeo de conteúdo, mais um vídeo de dicas para o vestibular da UVA. Nesse vídeo eu vou falar sobre isótopos, isóbaros, isótonos e átomos isoeletrônicos. Por isso, fica até o final, deixa like e deixa o teu comentário. Vamos para a questão. Mas antes da questão, eu quero te mostrar de forma bem rápida e simples os conceitos e como você vai fazer a identificação do que é um isótopo, do que é um isóbaro, do que é um isótono e do que é um átomo isoeletrônico. Você pode visualizar aí que isótopos eu estou destacando a letra P, que se refere a quem? Aos prótons, isso mesmo. Iso é um prefixo que significa igual ou iguais e P vem de prótons. Então, o que são átomos isótopos? São átomos que apresentam o mesmo número de prótons. E eu quero ressaltar para você que em um átomo, o número de prótons, por exemplo, no átomo de carbono, vem o número 6 na parte inferior e o número 12 na parte superior. Esse número 6, que está aqui na parte inferior, é o número de prótons, que também pode ser chamado de número atômico. O número atômico é igual ao número de prótons, que por sua vez é igual ao número de elétrons também. Então não esquece, o número de prótons vem na parte inferior da representação do elemento químico. Quando nós temos um conjunto de átomos que apresentam esse mesmo valor, valores iguais, nós vamos ter isótopos. O segundo conceito é o conceito de isóbaros. Aqui eu estou destacando a letra A. Nós sabemos que a letra A é a representação para o número de massa de um elemento químico. Pegando o mesmo carbono do exemplo anterior, o número 6 aqui embaixo é o número atômico ou o número de prótons, e o número que fica aqui na parte superior é o número de massa. Esse número de massa sempre virá na parte superior da representação, podendo vir do lado direito ou do lado esquerdo do símbolo do elemento químico. Se nós tivermos um conjunto de átomos, 2 ou 3 átomos, que apresentam o mesmo número de massas, nós vamos ter átomos isóbaros. Então, iso igual e a letra A representação da massa. Então, isóbaros são átomos que apresentam o mesmo número de massa. O terceiro conceito é o conceito de isótonos. E aí você já está deduzindo de forma bem fácil e rápida que a letra N é a representação para os nêutrons. Iso igual e N nêutrons. Então, isótonos são átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons. Para calcular o número de nêutrons, o que é que você deve fazer? Nós vamos fazer N, que é igual a A menos Z, é o número de massa, o número que está na parte superior, menos o número atômico, que é o número que está na parte inferior. Se nós tivermos átomos que apresentam mesmo número de nêutrons, nós vamos ter átomos isótonos. E por último, os isoeletrônicos. O destaque aqui é a letra E para elétrons, então nós podemos dizer que átomos ou íons que apresentam o mesmo número de elétrons são classificados como átomos isoeletrônicos. Olha só uma questão que caiu na UVA, que foi cobrado no vestibular da UVA. Veja o que diz a questão. Considerando-se a tabela com dados dos átomos dos elementos representados pelos símbolos X, Y e Z, aí tem o número de prótons e o número de nêutrons para os átomos X, Y e Z. São feitas as seguintes afirmações e a UVA pede para o vestibulando. É correto que se afirma apenas em 1, 2, 1 e 3, 2 e 3. Nós vamos verificar o que é correto. Vamos organizar os átomos X, Y e Z. Nós teremos número de prótons para X, 20, então número atômico 20. Número de prótons para Y, 20 também, número atômico 20. Para o átomo Z, 19. Professor, não foram dadas as massas. O que é que nós vamos fazer para verificar se esses átomos são isóbaros? Nós sabemos que a massa de um elemento é dada por
A é igual a Z mais N, ou seja, o número atômico ou o número de prótons mais o número de nêutrons vai nos dar a massa. Então, o que nós vamos fazer? Para o átomo X, 20 mais 20, 40 é a massa de X. Para o Y, 20 mais 22, 42 é a massa do Y. E para o átomo Z, 19 mais 20, 39 será a massa para o átomo Z. Então veja que somando o número de prótons, que é o número atômico, com o número de nêutrons, nós vamos obter o número de massa desses átomos. Agora nós podemos julgar os itens como verdadeiros ou falsos. Vamos para o item 1. X e Y são isóbaros. Em isóbaros, o destaque é a letra A. Então, são átomos que devem ter a mesma massa. X e Y apresentam X é 40, Y é 42. Não são isóbaros. Então, o item 1 está falso. Já elimina-se a letra A e a letra C, que está dando como correto o item 1. No item 2, X e Z são isótonos. Destaque a letra N, nêutrons. Então, são átomos que têm o mesmo número de nêutrons. Vamos calcular o número de nêutrons para X e Z. Para X, 40 menos 20, teremos 20 nêutrons. Para o átomo Z, 39 menos 19, 20 nêutrons. Então, eles são isótonos, sim. Vamos dizer que o item 2 está verdadeiro. Item 2, correto. No item 3, as espécies X, 2+, e Z+, são isoeletrônicos. Essas cargas positivas significam que esses átomos estão perdendo elétrons. Quando aparecem cargas positivas, perda de elétron. Aparecendo cargas negativas, ganho de elétrons. São os chamados íons. Os positivos são os cátions. Os negativos são os ânions. Então, aqui nós temos dois íons cátions. Estão perdendo elétrons. Para o X2+, o X naturalmente tem 20 elétrons. Como ele tem carga mais 2, quantos elétrons ele vai ter? 18 elétrons, porque perdeu 2 elétrons. Já o íon Z+, ou Z mais 1, ele tem uma carga positiva, significa que ele perdeu um elétron. Quantos elétrons ele deveria ter? 19 elétrons. Como ele perdeu um elétron, ele vai ficar com 18 elétrons. Ou seja, tanto X2+ quanto Z+ apresentam 18 elétrons, então são isoeletrônicos. Então o item 3 também é correto. 2 e 3 são corretos, então a alternativa letra D. Para você que está se preparando para o vestibular da UVA ou outros vestibulares, espero que você tenha gostado do conteúdo. Se gostou, deixa like, comenta e se inscreve no canal. Até o nosso próximo vídeo e um forte abraço.